É isso aí, José Cunha. E olha, Renato Manso, Caio Costa tem novo treinador no Fortaleza. Renato Paiva, o português de 55 anos, é o novo treinador. Chega para substituir ninguém mais, ninguém menos que Vojvoda. Renato, o que foi que levou o Fortaleza a escolher o nome do Renato Paiva, o seu xará? A gente ontem foi o dia todo falando sobre o assunto, né, buscando informações sobre o Renato Paiva, as razões pelas quais fizeram com que o Fortaleza trouxesse o treinador português. E aí, o que é que a gente pode compartilhar com a galera que está assistindo o futebolês, né? O Fortaleza viu que o Vojvoda talvez tenha chegado ali no seu teto de fato, né? A gente bateu tanto nessa tecla, será que chegou, será que não chegou? A diretoria entendeu que sim, principalmente em relação ao trabalho do dia a dia. A questão de treinamentos, a questão mesmo de criação de jogadas, a melhora do time, o desempenho do time durante as partidas, as trocas. Então, o Fortaleza vê no Renato Paiva a possibilidade de ter melhores treinamentos do que os que estavam sendo feitos hoje, vê a possibilidade de ter mais variação tática do que o Vojvoda vinha fazendo, isso tanto na formação inicial, mas também durante a partida. O Renato Paiva, apesar dos trabalhos ruins que teve no Bahia e um trabalho mais irregular no Botafogo, ele tem essa característica. E também o Fortaleza consultou o Botafogo, tanto o staff também como alguns jogadores. E o feedback foi que o Paiva, ele lida bem com o vestiário, um vestiário mais cascudo, ele tem essa capacidade de se relacionar bem, tem uma boa convivência com os atletas. A fama do Renato Paiva em relação ao vestiário também é muito positiva. A gente lembra que o Fortaleza esse ano tem um elenco muito mais cascudo, com muito mais, talvez, vaidades, que aí precisam ser trabalhadas dessa forma. E o Vojvoda, nesse aspecto, já estava desgastado, né? Tanto nessas situações. Não é que o Vojvoda é um treinador ruim, mas aí o trabalho foi se perdendo e o Fortaleza aposta que o Renato Paiva pode trazer. Esses são alguns dos detalhes, algumas das razões do Renato Paiva ter sido escolhido. O Paiva que chega hoje, inclusive, 3h30, 4 horas, chega na capital cearense, já comanda a equipe contra o Bahia, deve ser regularizado em breve. Esse é o novo treinador do Fortaleza. Vamos aqui à tela colocar os números do Renato Paiva no futebol brasileiro. Ele que comandou o Bahia e a equipe do Botafogo. Esse ano, inclusive, no Bahia foram 49 jogos com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. No Botafogo esse ano, 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Um retrospecto mais ou menos com aproveitamento de 51%. Não foi tão bem, mas também não foi tão mal, não é isso, Caio? É verdade. A passagem dele pelo Bahia, principalmente, tem alguns prismas para a gente discutir. Porque existe até um consenso de que o Grupo City menosprezou a competitividade do Campeonato Brasileiro da Série A. Apostou num time muito jovem, inclusive, esse era um dos motivos que o Renato Paiva tinha sido escolhido pelo Grupo City para assumir o Bahia, porque ele vinha de um trabalho de fomentação e captação de atletas no Independente Del Valle, onde ele foi campeão equatoriano, e foi muito importante para todo o projeto da equipe equatoriana, que hoje é um clube conhecido no continente, campeão de Copa Sul-Americana, enfim, campeão de Recopa. Então o Renato Paiva vinha com essa, para o Bahia, dar retorno à Série A com essa missão. Tanto é que era um time muito jovem, era o Eric Ramírez, era jogadores, mas Eric Ramírez não, já estava no Bragantino, mas eram jogadores como o Biel, o atacante, o Kaique, jogadores né, Caio, caros, que voltou para o Bahia também. Jogadores caros e jovens que não deram liga num determinado momento. Tanto que se você pegar o time que o Rogério Ceni pega, depois da demissão do Renato Paiva, já tinham jogadores mais cascudos. Tinha chegado o Gilberto, lateral direito, vindo do Benfica, por zagueiro exemplo. Vitor Hugo também. Vitor Hugo. Então o Bahia foi se reforçando e mesmo assim, mesmo com o Rogério, mesmo melhorando o aproveitamento do brasileiro, aquele time se livra do rebaixamento muito porque o Fortaleza venceu o Santos na última rodada. Depois o Rogério consegue, já com um time que começou logo o ano seguinte com o Everton Ribeiro, para vocês terem ideia de como mudou um pouco do perfil, criar um Bahia mais competitivo. Se aposta num treinador com muita experiência e ele tem fortes desafios pela frente. É isso aí, grandes desafios. O Renato Paiva já vai ter o Vinícius Silvestre e o Everson, lateral esquerdo, à disposição. E é isso, Manso. Inclusive, o Fortaleza vai ter probleminhas, né? A gente fala sobre isso depois. 2 goleiros, João Ricardo, Breno e também o Gustavo Mancha. Problemas no DM. Renato Paiva já chega com esse problemão.